para os conhecimentos nas engenharias, né. Muito bem. Então, pessoal, na aula anterior, a gente falou das funções inorgânicas, tá. Então, falamos de ácidos, né, falamos aí das nomenclaturas dos ácidos, e hoje, eu vou terminar rapidamente aqui, eh, as bases, os sais e os óxidos, tá. Porque são as 4 funções inorgânicas que nós temos, né. Então as bases, ou também conhecidas como os hidróxidos, né, podemos dizer o seguinte, então que bases de arrênios, assim como a gente viu os ácidos de arrênios, que foi um químico que fez esse experimento e chegou nessa colocação, nessas definições, então as bases de arrênios são substâncias que em solução aquosa, em água, né, sofrem uma dissociação iônica, então elas se dissociam ionicamente, cátions e ânions. Os cátions positivos, os ânions íons negativos, né. E eles vão liberar, como o íon negativo, o ânion hidroxila, conhecido por OH-, né. Então, quando o ácido a substância em meio aquoso se dissocia e a gente tem um cátion, né, um íon positivo como um cátion H+, para Arrhenius a gente tem um ácido. Quando a substância em meio aquoso há uma dissociação iônica e temos como ânion, que é o íon negativo, uma hidroxila OH-, nós temos uma base, tá. Então, por exemplo, ali, a gente tem, ali no desenhinho ali, nós temos lá NH4OH, que basicamente a gente conhece aquilo por hidróxido de amônio, tá. Então, em meio aquoso, há uma dissociação. A gente vai ter o NH4+, para todos os lados, né, o OH-, tudo dissociado ali. Quando a gente tem um OH-, né, como íon, negativo, então, neste caso, nessa dissociação, a gente tem uma base ou um hidróxido, que é o NH4OH, né, então é o hidróxido de amônio, tá. A gente tem ali, por exemplo, KOH. O KOH, que vocês estão vendo ali na tela, eh, depois nós vamos falar da nomenclatura, mas já dando um spoiler aí, né, hidróxido de potássio, tá. Se a gente pega o hidróxido de potássio e joga em água, meio aquoso, há uma dissociação iônica, onde nós vamos ter íons positivos e íons negativos soltos na água ali. E aí nós vamos ter o potássio mais, como cátion, e o OH- como ânion. Se ele libera um OH-, significa que ele é uma base. Então, por isso, o hidróxido de potássio é conhecido por base. Assim como o CaOH2, também é a mesma coisa. Se a gente colocar o hidróxido de cálcio, CaOH2, em meio aquoso, vai haver a dissociação iônica, vai gerar o íon positivo cálcio, Ca2+, porque o cálcio ele tem ele doa 2 elétrons, né, então é por isso que ele vai ter uma carga eletrônica de 2 elétrons aí, 2+, porque ele tem a tendência a doar 2 elétrons, ele vai ter 2 elétrons na última camada de valência. E o OH-, né, que é a hidroxila, então a gente tem ali o OH como, orientação para a gente saber que é uma base, tá certo? Bom, continuando aqui. Então, as fórmulas das bases, né. Então as bases são formadas por um cátion, né, constituído por um metal. Então, normalmente os metais são os cátions. Ou amônia, que é NH4+. NH4 é tudo, tá, é amônia, e ela tem a carga +1, tá. E
este cátion de um determinado metal ligado a um radical hidroxila. Quem que é hidroxila? OH-, tá? Para daí configurar uma base, tá bom? Muito bem. A carga positiva do cátion é neutralizada pela carga negativa total da hidroxila. Por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. Então, nós vamos ter Na mais 1, OH menos 1. Se a gente tiver, igual o caso anterior da tela anterior, CaOH2, que é hidróxido de cálcio, em meio aquoso, nós vamos ter uma dissociação iônica. Então, nós vamos liberar Ca2+, porque a carga elétrica do cálcio é 2+, e 2OH-. Por que duas hidroxilas? Para compensar a quantidade de elétrons que a gente tem do cálcio. Então, vindo para o quadrinho vermelhinho do lado, lembra que eu já vinha fazendo isso com vocês quando eu cruzava a carga, cruzava e descia como índice? É a mesma coisa. Então, a gente tem ali, se a gente tem um metal B, como cátion, dentro do quadrinho vermelho, tá? Se eu tenho o B como cátion, mais Y, seja a carga qual for, e tenho ligado um OH, onde a carga, quando é dissociado, né, menos 1, como que vai ser a fórmula dessa base? A gente pega as cargas e faz o inverso cruzando. Então, o mais Y ali do cátion, a gente desce cruzando e joga ela como índice do OH. Olha o Y lá, OH, Y. E o menos 1 do OH desce cruzado para o metal B. Então, veja lá, B1, né? Por isso que o hidróxido de cálcio, CaOH2, ficou daquele jeito. Por que é CaOH2? Aquele 2 que está pequenininho do lado da hidroxila, veio lá da carga 2+ do cálcio. Então, a gente fez exatamente essa questão ali cruzada para achar a fórmula da base, tá certo? Muito bem. Nomenclatura das bases. Quando o elemento forma apenas uma base, o nome da base é escrita da seguinte forma. Você vai usar sempre a palavra hidróxido de. Então, se você viu a substância, falou, não, isso aqui é uma base, porque em meio aquoso libera hidroxila menos 1. Então, ela é uma base, beleza. Então, você vai dar um nome a essa hidroxila, nomenclatura. Então, você vai começar escrevendo hidróxido de mais o nome do elemento que está ligado à hidroxila. Exemplos. NaOH ali, ó, primeiro. Se a gente jogar NaOH mais água e haver uma dissociação iônica, não vai ficar Na mais OH menos? Vai. Se é OH menos em meio aquoso, é uma base. Se é uma base, o nome dela tem que começar por hidróxido de. Então, hidróxido de, o nome do elemento. Quem é o elemento ligado? Na. Aí você vai na tabela periódica. Ah, não lembro. Vai na tabela periódica, procura o Na, está lá na família 1A da tabela periódica. Você acha lá Na, sódio, hidróxido de sódio. Simples. Né? A nomenclatura do ácido é bem mais complicada, né? Se a gente for analisar friamente aqui, tá? Em comparação com o hidróxido, né? Se a gente pegar o segundo caso, CaOH2, então a gente vai ter hidróxido de nome do elemento. Ca, vai lá na tabela, família 2A da tabela periódica, nós vamos ter então hidróxido de cálcio. NH4OH. Quando a gente faz essa questão aí do NH4OH, o NH4 você consegue, lembra que a gente falou na última aula, tabela dos cátions, tabela dos ânions, que você consegue achar muito facilmente, que você vai lá, né,
tem livros que vocês têm na minha biblioteca virtual, você consegue achar livros de química geral, onde você tem tabela de ânion, tabela de cátion. Se você pesquisar, coloca lá, né, tabela de ânions, vai sair a tabela, tabela de cátions, vai sair a tabela, tá? Na tabela de cátions, você vai ter NH4+, conhecido por amônio. Então, é um cátion mais um. Então, hidróxido de amônio. AlOH3. 3 porque o Al é 3+. Daí o 3+ desceu e virou OH3. Hidróxido de alumínio, ou Al é alumínio. E assim a gente vai fazendo as nomenclaturas. Quando o elemento forma duas bases, né, o que significa isso? O elemento apresenta número de oxidação, que é o NOx, distintos. Então, para o menor NOx, a gente pode acrescentar o sufixo oso. Sufixo é quando termina, prefixo é quando começa, né? Então, a terminação do nome oso, isso para o mesmo elemento, tá? Se esse mesmo elemento ele tem dois números de oxidação, o que tiver o menor número de oxidação, a gente vai terminar o nome com oso. Aquele que tiver o maior número de oxidação, a gente deve terminar com ico, né? Então, exemplo. Temos o exemplo do ferro, hidróxido de ferro. Nós temos o hidróxido de ferro do ferro 2+, e temos o hidróxido de ferro do ferro 3+. Está ali no lado direito da tela. Então, a gente tem o FeOH2 e o FeOH3. O 2 e o 3 são os índices, da onde eles vieram, a gente volta cruzando de baixo para cima, invertido. Então, esse 2 e o 3 saem lá do OH lá embaixo como índice e volta para o quê? A carga do ferro. Então, você vai ter o ferro 2+ e o ferro 3+. Então, vamos lá. O número de oxidação 2 e número de oxidação 3. Então, para o primeiro caso, a gente vai chamar de hidróxido ferroso, porque é o que tem o menor número de oxidação, terminação oso. E o FeOH3 tem o maior número de oxidação, terminação ico, hidróxido férrico, para não ficar ferrico, né? Então, a gente coloca lá férrico. Mas podemos também, não obrigatoriamente, mas também escrever o seguinte: hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2, em algarismos romanos. Tá vendo ali? Hidróxido de ferro 2, que simboliza o NOx, 2+. O outro, FeOH3, o hidróxido férrico, que a gente viu, ou também pode ser indicado hidróxido de ferro 3, em algarismo romano. Por quê? Porque o número, né, de oxidação dele é 3+, tá? Que é a carga desse ferro aí, certo? Então, nós temos essas duas situações. Na tabela de ânions, na tabela de cátions, aparece quando tem essas questões. Então, no caso ali da tabela de cátion, que é íons positivos, vai ter ferro 2+, ferro 3+, outros elementos que possam trazer dois números de oxidação distintos, tá? E aí a regra é a mesma. A gente não consegue não falar de ácidos e bases sem falar da escala de pH. Então, a escala de pH é uma escala que vai de 0 a 14, tá? Sendo o 7, que é o meio ali, o que a gente considera de substância neutra, em termos de escala de pH, um pH neutro, tá? Abaixo de 7, nós temos o que chamamos de pH ácido. Então, pH ali de 0 a 6,99, né? Um pH ácido. De 7,01 até 14, um pH básico, né? Básico. Então, a gente considera, quando fala pH, é o potencial hidrogeniônico,
da substância, ou seja, a quantidade de íons H+ que ele consegue gerar, né. Então, quanto maior a quantidade de H+ puro, né, mais ácido ele é. E acima de 7, né, a gente consegue, transformar de acidez em basicidade, né. Então aí a gente fala também do POH, que é potencial hidroxiliônico. Então a soma do pH mais o POH de uma substância tem que dar 14, tá, que é a escala de pH, tá certo? Muito bem. Então assim, os hidróxidos, né, então agora os sais. O sal é uma função inorgânica, tal qual o ácido e a base, né. A diferença é que o sal, ele é considerado, um produto, né, de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Então, ácido mais base forma sal mais água, né. Então, se eu pegar um ácido e uma base, reagir, forma sal e libera água, né. Então é isso que acontece. Então, portanto, os sais são compostos iônicos, então o sal é um composto iônico. Por quê? Ele pega o ânion, do sal e o cátion da base, e forma o sal. Você sempre tem que ter um positivo e um negativo, né, um doa, um recebe, aquela coisa toda. Então, os sais são compostos iônicos, que possuem pelo menos um cátion, que é diferente de H+, porque se for igual, é um ácido. Então, no caso ali do nosso exemplo lá, HCl, que é um ácido, porque se dissociar fica H+, que é o ácido clorídrico, mais NaOH, que o OH representa ali o H-, que é uma base, e é o hidróxido de sódio. Então, a gente tem como resultado dessa reação NaCl. Então, ácido mais base formando sal mais A. Então, o ácido HCl, a gente vai ter H+, Cl-. O NaOH, nós vamos ter Na+ ou H-. Então, o que que a gente quer? A gente quer formar o cátion mais o ânion, sem ser o H+ e sem ser o OH-. Isso é o sal. Porque se for H+ é ácido, se for OH- é base. Se não for nenhum dos dois, é o sal. Então, nós vamos ter o H+, então ali dentro do quadradinho vermelho, H+ mais Cl-, porque em meio aquoso, então é um ácido, mais NaOH, Na+ ou H-. Vai resultar então no quê? Nós vamos pegar nada mais, nada menos do que o cátion da base. Quem que é o cátion da base? É o íon positivo do NaOH, que é o sódio, Na. Então, resultando em Na+, sempre do lado esquerdo, o cátion, do lado direito, o ânion, né. E o ânion do sal. Quem que é o ânion do sal? O cloro, cloro menos, Cl menos. Então vai ficar Na+, Cl menos, mais água. Então é isso que a gente, obtém de um sal, tá. Que também podemos até dizer que um sal, a função inorgânica, é formada uma reação entre um metal e um não metal, né, um doa elétron, o outro recebe elétron. Os metais tendem a doar, né, e os não metais tendem a receber elétrons, que é o que acontece nessa reação NaCl aí também, tá. Muito bem. Fórmulas dos sais. Então, os sais normais ou neutros são formados por um cátion genérico B com carga mais Y qualquer, proveniente da base, que a gente viu agora, Cl veio do NaOH da base, né? Por um ânion A qualquer, um elemento A qualquer, menos X, proveniente do ácido, né? Porque o cátion do ácido é o H+, a gente não quer o H+, então a gente vai pegar o cátion do ácido e o ânion da base.
né? Então a gente tem ali o cátion proveniente da base B, então vai ficar ali dentro do primeiro quadradinho vermelho do lado esquerdo embaixo. O B, qual é a carga do B? Mais Y ali, que a gente viu, né? E o elemento A, que vai ser o ânion, com carga menos X, que vem de quem? Do ácido. Então, a gente faz o quê? A inversão das cargas, descendo cruzado, indo para o índice. O mais Y desce do B e vai lá para o índice do A. Então, fica AY. O menos X, que é a carga do elemento A, desce cruzado e vai lá para o B. Então, fica BX AY. Igual a gente vem aprendendo desde a última aula. Então, a carga total dos sais, ela tende a ser nula, porque eles empatam, elas criam um balanço, né, e acabam ficando iguais. De modo que o índice de cada elemento deve contrabalancear sua carga. Por exemplo, nós temos o primeiro exemplo dentro desse quadro vermelho do lado direito aí. CaNO3. Tá? Então, por exemplo, nós temos lá um sal CaNO3. NO3, entre parênteses, 2. Tudo que ficar fora do parênteses é o índice que vem lá da carga do cátion, tá? O que está dentro do parênteses, NO3, é uma coisa só. É uma coisa só, tá? Então, a gente não pode nitrito de cálcio. Então, a gente tem que respeitar NO3. PO4, SO4. Tá? Então, nós vamos ter a carga do cálcio, 2+, vindo, descendo cruzado, fica lá, NO3, entre parênteses, 2. Esse índice 2 é da carga do cálcio. O NO3, a carga dele é -1, então ele desce para o cálcio 1. Então, como que fica escrito? CaNO3, 2. Né? CaNO3, 2. Certo? A mesma coisa para o sódio, e isso cria a neutralização. Então, você tem aí, fazendo isso, você acaba tendo a neutralidade do composto, tá? E aí tem o balanceamento do composto corretamente, e aí você fica tranquilo. Então, a gente tem lá Na+, PO4. PO4, 3 menos, desculpa, 3 menos. Então, a gente faz, se o sódio Na é +1, desce o 1 para o PO4. Se a carga do PO4, que está na tabela de ânions, que eu vivo falando, 3 menos, o 3 desce como índice do sódio. Então, a gente vai ter o quê? Na3PO4. E a mesma coisa para o CaSO4, ok? Então, fazendo essa regra desses balanceamentos, se cria uma neutralidade, faz o contrabalanceamento e você tem um equilíbrio, né, no sal, ali no composto, e aí fica, a substância fica perfeita, tá? Bom, ainda dentro dos sais, consideram ainda dentro da nomenclatura, né, dos sais, a gente considera o seguinte, que o nome do sal deriva do ácido e da base que lhe deram origem. Então, o nome do sal deriva do ácido e da base que lhe deram origem. Por exemplo, então como que a gente vai fazer a nomenclatura do sal? Então, primeiro ponto, como que é o nome do sal? O nome do sal nada mais é do que o nome do ânion, né, de, aí você coloca o D ali, o infixo D, o nome do cátion. Então, é o nome do ânion de o nome do cátion. Exemplos. Nós temos ali na tabelinha do quadro vermelhinho do lado esquerdo.
AgNO3. Muito bem. Se a gente falar AgNO3, então eu sei que do lado esquerdo sempre vai ser o cátion e do lado direito sempre vai ser o ânion, não é? Positivo, negativo, não é? Que a gente está vendo isso já tem tempo, né? Muito bem. Então vamos lá. Tabela de cátion, tabela de ânion. Então, tabela de ânion, porque o começo do nome do sal começa pelo ânion. Nome do ânion de nome do cátion. Então, quem que é o ânion AgNO3? Quem é o ânion? Tabela de ânion é NO3. Tabela de ânion, você vai lá e procura. NO3, achou lá. Nitrato, NO3, nitrato. Né? Aí o nome do ânion, nitrato de nome do cátion. Quem é o cátion aí? Ag3+, Ag, que é prata. Procura na tabela periódica ou na tabela de cátion. Nitrato de prata. CuSO4. Quem é o ânion? SO4. Tabela de ânion, você vai lá, SO4, procura lá. SO4, 2 menos. Sulfato. Então, você vai escrever lá, nome do ânion, sulfato de o nome do cátion. Quem que é Cu? É cobre. Sulfato de cobre. CaCO3. Tá? CaCO3. Quem é o ânion? Lado direito. CO3. Tabela de ânion. Vai lá, procura CO3. Quem que é? Carbonato. Muito bem. Então, carbonato de nome do cátion. Cálcio. Ca. Ca2+. Então, Ca é cálcio. Então, vai ficar carbonato de cálcio. Tá certo? Então, até tinha colocado lá da tabela de ânions ali, né? Nitrato é NO3-, sulfato é SO4 2-, e o carbonato é CO3 2-. Então, veja, o carbonato CO3 é 2-, não é? O cálcio, a gente viu agora há pouco, né, os slides atrás aí, que o cálcio Ca é 2+. Por que que ficou CaCO3? Se você tem 2+ aqui e 2- aqui, você não precisa escrever Ca2, CO3, 2. Corta, corta, fica equilibrado. CaCO3, né? Se a gente está entendendo ali que o íon sulfato, do lado direito ali, é SO4, 2-, e a gente viu que a fórmula do exemplo é CuSO4, se é CuSO4 direto, significa que a carga do cátion cobre, Cu, é 2+, porque o sulfato, que é o CO4, é 2-. Então, 2+, 2-, corta, corta, fica 1 para 1. Então, CuSO4, tá bom? Então, a mesma coisa que fosse mais 1 menos 1, tá bom? Muito bem. A quarta função inorgânica são os óxidos. Tá? Então, o próprio nome já é sugestivo, né? Ele tem oxigênio envolvido. Então, então nós temos ácidos, bases, sais e os óxidos, 4 funções inorgânicas. Então, os óxidos são compostos binários. Por que binários? Porque são formados pelo oxigênio e mais um outro elemento químico, tá? Como o óxido ele tem uma carga 2-, tá? Então, ele considera dessa forma. No qual o oxigênio é um elemento mais eletronegativo. Ele está mais à direita da tabela periódica. Então, ele sempre vai reagir de uma maneira que ele tende a receber elétrons, por exemplo, né? Tá? Em outras palavras, para se obter um óxido, basta que o oxigênio se ligue a qualquer elemento da tabela periódica, com exceção do flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que ele. Por quê? A gente pega da esquerda para a direita, de baixo para cima. E o flúor está mais acima, mais à direita, até mais eletronegativo. Então, é o único que não vai
não existe óxido de flúor, né, para ser mais específico, porque ele tem maior eletronegatividade do que o flúor, tá, do que o oxigênio. O termo óxido tem origem na Grécia Antiga, "oxis", e significa azedo, tá. Muito bem, ali do lado eu coloquei lá cal virgem, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, pelo menos acredito nisso, em cal virgem, né, muito usado em construção civil, para fazer doces de mamão, né, enfim, cal virgem. A cal a cal virgem, quimicamente falando, ela nada mais é do que o óxido de cálcio. Então, se você falar: "Ah, cal virgem lá na construção civil e tal", é óxido de cálcio, quimicamente falando, né. Então, a gente tem um óxido, uma função inorgânica óxido, tá. Então, óxido de cálcio. Então, isso já dá um indicativo pra gente de como será a nomenclatura, né. As fórmulas dos óxidos, são da seguinte forma: quando o elemento químico E qualquer, com o número de oxidação mais E, hipoteticamente falando, liga-se ao oxigênio, tá. Então, como o ânion, a gente sempre vai ter o oxigênio, tá. O dois menos, ponto. E ligado a um outro elemento qualquer da tabela periódica, desde que seja menos eletronegativo que o oxigênio. Lembra que a gente viu lá em propriedades periódicas? Tem lá aquelas tabelinhas, quem é mais eletronegativo, quem é mais eletropositivo, tem lá, tá? Muito bem. Então ela tem uma carga 2 menos, então o número de oxidação do oxigênio é menos 2 ou 2 menos, tá? Obtemos um óxido que pode ser representado da seguinte forma, então ali, ó, ali embaixo, né, E mais E, com uma carga qualquer, e o oxigênio. O oxigênio a gente sabe que é 2 menos, então a gente faz aquele velho esqueminha de cruzar, descer cruzando, né. O mais E do elemento E desce cruzando e vai como índice do oxigênio lá. O menos 2 do oxigênio desce cruzando e vai como índice do elemento E qualquer. Ou seja, a gente vai ter E2OZ. Exemplo mais direcionado, mais plausível, né. A gente tem ao lado direito ali, Na mais 1 ligado ao oxigênio menos 2. Então, se é óxido, tem que ter oxigênio como o ânion. Então, o 2 menos, que é a carga, o número de oxidação do óxido, desce cruzando e se torna o índice do sódio, que é o Na. O Na tem carga mais 1, ela desce cruzando e se torna o índice do oxigênio, resultando em Na2O, óxido de sódio. Então, a gente precisa ter 2 átomos de sódio para um átomo de oxigênio para gerar o óxido de sódio. Al3+, ligado com oxigênio 2-. Pegamos as cargas, os números de oxidação que estão em cima, descemos cruzado como o índice dos elementos. Então, do Al, que é 3+, desce cruzando e vira índice do oxigênio. O NOx do oxigênio, que é 2-, desce cruzando e vira índice de quem? Do alumínio, que é o Al. Logo, nós temos, então, a fórmula óxido de alumínio, Al2O3. Isso faz, então, o equilíbrio, né, e aí você tem, o óxido balanceado, tá. Então a nomenclatura dos óxidos, ela nada mais é do que a da seguinte forma, então uma nomenclatura geral, que se aplica para todos os óxidos, tá, na qual utilizamos o seguinte esquema. Então a gente vai ter prefixo mais óxido de mais prefixo mais o nome do elemento ligado ao oxigênio.
Vamos por partes. Nesse caso, em específico, os prefixos utilizados podem ser um para mono, que pode ser omitido. Você não precisa falar monóxido. Não tem um monóxido de carbono? É quando só tem um óxido. É isso que ele quer dizer. Mas se você não quiser colocar, não precisa. Em alguns casos, né? Às vezes você tem que colocar para distinguir, porque às vezes tem um outro elemento que tem outros números de oxidação. Quando a gente tem o prefixo 2, ou quando tem 2, então vai ser dióxido, 2 oxigênios. 3 oxigênio, O3, trióxido, né? 4 tetraóxido, 5 pentóxido, 6, né? E assim até seja lá quanto for. Exemplos: CO2. CO2 todo mundo conhece, gás carbônico, né? O gás carbônico. Então, se a gente inspira oxigênio, né? E solta CO2. CO2 é gás carbônico, conhecido quimicamente como dióxido de carbono. Por que dióxido? Porque é CO2, dois átomos de oxigênio. Então a gente usa o prefixo di, o termo óxido e o nome do elemento, dióxido de carbono. Quando a gente tem o CO, um oxigênio, então a gente usa o prefixo mono para um, monóxido, né, ou monóxido emendado, de carbono, nome do elemento. SO2, dois oxigênios, dióxido de, o S é enxofre. Ou você acha na tabela periódica isso, tá? Os nomes dos elementos. SO3, 3 oxigênios, trióxido de enxofre. P2O5, né? 5 oxigênios. Então, 5 penta, né? Então, pentóxido, porque é óxido, então pentóxido de fósforo. P é fósforo, então tem 2 de fósforo. E assim, concluindo como Br2O7. 7 oxigênios. Então, hepta, né? Heptóxido de dibromo. Br é bromo, tá? E assim a gente fecha essa questão da nomenclatura dessa forma. Continuando, né, nomenclaturas para óxidos metais convencionais, a gente pode subdividir em metais com número de oxidação único. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, né, família 1A, 2A tabela periódica, alcalinos terrosos, zinco, prata, alumínio, e metais com número de oxidação variável. Metais com número de oxidação único, a gente escreve assim, ó, óxido de nome do metal. Exemplo, Na2O. A gente viu agora há pouco, né? Esse Na2 aí, ó, por quê? Porque o 2 vem do 2 menos oxigênio. Como o sódio é mais um, né? Então a gente tem lá óxido de sódio. Simples assim. ZNO. Provavelmente, se é ZNO, e a gente sabe que o oxigênio é menos 2, a gente tem a carga 2 mais para o zinco. Então, a gente vai ter óxido de zinco. Al2O3, óxido de alumínio. A gente até tem um exemplo agora há pouco, né? E o CaO, óxido de cálcio, tá? Então, essas seriam as nomenclaturas específicas dos óxidos, tá? E assim a gente termina as funções inorgânicas, certo? Meninas, vocês podem, por gentileza, subir para mim as funções orgânicas, por favor? Obrigado. A gente tem um tempinho ainda, acredito. Então aqui, né, a quarta unidade, né, seriam as funções orgânicas. A gente viu função inorgânica, agora funções orgânicas, tá? Então, a gente vai falar o histórico da química orgânica, o átomo de carbono, os hidrocarbonetos e compostos orgânicos oxigenados e nitrogenados. Muito bem.
Um breve histórico da química orgânica. Então, até o século XVIII, a importância das funções orgânicas estava mais relacionada com a fonte de obtenção, que na época ou era animal ou era vegetal, né? E aí a aplicação dessa química orgânica era na medicina, né? E assim, não se preocupava com a composição e nem com a estrutura química dela, né? Depois ali Lavoisier veio logo ali entre 1743 e 1794, ele relatou que os compostos orgânicos eram constituídos principalmente por carbono e hidrogênio, nitrogênio e fósforo em proporções menores, né. Então isso já foi a base para o que hoje é meio que considerada, né, então a química orgânica mesmo. Então, a química orgânica estava relacionada aos compostos minerais, enquanto que a química orgânica, né, ficou conhecida como a química dos organismos vivos. Então, química inorgânica, minerais. Química orgânica, química dos organismos vivos. Até que, em 1828, um químico chamado Wohler, ele desenvolveu uma pesquisa e até criou a síntese de Wohler, que ele separou ali o carbono. Então, a partir desse momento, a gente pode dizer que a química orgânica é a química dos compostos de carbono. Então, é a química que estuda substâncias dos compostos que contêm compostos de carbono, né? Que por sua vez são o centro da vida do planeta. Então, a essência da química orgânica é estudo das substâncias, dos compostos que contêm carbono. Então, ali até coloquei lá CH4. Então, tem um carbono no meio ali, ligado a 4 hidrogênios. Então, isso representa bem o que a química orgânica traz para a gente, né. Mas assim, se a química orgânica fala que é a química do estudo dos compostos de carbono, então a gente tem que entender um pouco do átomo de carbono, né. Então o carbono, né, o símbolo químico é o C, carbono, o número atômico, vou na tabela e procuro, Z é igual a 6. A gente viu já isso, número atômico 6. Se o número atômico do carbono é 6, Z é igual a P, número de prótons, que é igual a E, número de elétrons. Logo, Z igual a P igual a E, então eu posso dizer que o número de elétrons do carbono é 6 também. Se eu fizer uma distribuição eletrônica, nós vamos ter ali um S2, 2S2, 2P2. 2 mais 2, 6. Destaquei em vermelho porque são os elétrons de valência. 2S2, 2P2. Então, eu posso dizer que o carbono tem 4 elétrons de valência, ou seja, 4 elétrons na última camada. Olha que interessante. Se ele tem 4 elétrons na última camada, na camada eletrônica, que a gente chama de elementos de valência, elétrons de valência, né? Significa dizer que faltam 4 elétrons para ele ter 8 para estar estável. Não é isso que a gente aprendeu? Então, o carbono, ele pode compartilhar 4 elétrons com outros átomos. Porque às vezes ele não vai achar ninguém para doar 4 elétrons para ele e ele também não vai querer doar 4, ele fica no meio do caminho. Então aí ele pode entrar com compartilhamento, né, para fazer a regra do octeto funcionar. E aí atingir uma configuração estável. Então, desse modo, a gente pode dizer que o carbono faz 4 ligações. Então, aquele símbolozinho que tem o C mais destacado ali, que tem 4 bolinhas, né, é o símbolo de Lewis. Lembra que a gente viu? Onde a gente pega o símbolo, né, C, o símbolo químico do elemento, carbono, e cada bolinha daquela representa um elétron da última camada. Isso dá um indicativo que eu posso ter ali pontos que eu 4 pontos que ele fala assim: "Ó, posso fazer uma ligação se eu quiser aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui". Então eu posso afirmar com isso que o carbono faz 4 ligações, porque ele está nesse dilema, né. E aí a gente tem no quadro vermelhinho ali do meio,
Então, 4 ligações covalentes, né, porque ele compartilha elétrons, lembra do compartilhamento? Então a gente tem uma forma eletrônica de Lewis ou de Lewis ali, né. Então tem um carbono, né, cada carbono tem são 4 elétrons, então cada carbono eu vou ter 4 elétrons, um em cada extremidade, e ele não pode ficar assim. Então ele pode dizer: "Ó, eu tenho 4 cantos, né, que eu estou pronto para fazer uma ligação química. Quem quiser compartilhar um elétron comigo, estou dentro". O hidrogênio é o cara mais sociável que tem. Ele topa fazer ligação com facilidade. Então ele vem com um elétron que ele tem também, ali no lado de cima, e ele empresta um elétron e troca esse elétron ali. Vem do lado esquerdo, do lado de baixo, do lado direito. Então o carbono, se a gente pegar daí esse compartilhamento, notem que nós vamos ficar com 8, né? Nós vamos ficar com 8. Então veja, a gente equilibrou ali com as ligações, tá? E aí a gente tem a fórmula estrutural, porque cada compartilhamento, cada 2 elétrons vira uma ligação. Então por isso que faz aquele tracinho. O tracinho representa a ligação química. Então um carbono pode fazer 4 ligações com 4 hidrogênios. E este C, um carbono e 4 hidrogênios, a gente chama de CH4, que daqui a pouco nós vamos falar e ver como metano, né, que é um carbono presente no composto, tá certo? Muito bem. Meninas, só me posicionem. Professor, estamos acabando a aula, já no minutinho Tá, final. perfeito. Mais alguma consideração que o pessoal perguntou aí? Eu ganhei alguma pergunta? Olha, professor, hoje está bem tranquilo, tivemos Uhum, apenas dúvidas com respeito à mediação e aos recados mesmo. tá. Lucas, em relação ao slide 4, foi disponibilizado, tá? Hoje à tarde. Dá uma olhadinha lá, caso você não ache, né? Se acontecer alguma coisa no sistema, manda no Fale com o mediador, tá? Que eu ou a Maria a gente verifica certinho para você, tá bom? E por hoje é isso mesmo, professor. Perfeito, meninas. Muito obrigado aí pelo apoio de sempre. E um grande abraço a todos, boa semana e até a próxima. Até segunda-feira que vem. Até. Tchau. Tchau, gente.